Boa noite, irmãos. Eu comentei aqui no grupo, eu entrei no Facebook, pedi para que os irmãos estivessem orando, né, as famílias estivessem orando. O Douglas está verificando lá o que está acontecendo. Então, deixa eu só dar uma palavrinha para os irmãos. Nós estamos agora ao vivo e deixa eu só explicar um pouquinho. Novamente, uma boa noite para todos os irmãos. Deus esteja abençoando você, a sua casa. Sejam bem-vindos ao culto da Primeira Igreja Batista Eldorado, na cidade de Palhoça, tá bom? Tivemos uma primeira parte com os irmãos, a irmã Karina Miranda trouxe uma música especial. Tivemos um momento missionário muito emocionante, né? Foi mostrado a igreja, né? Depois eu vou pedir para a irmã Marinês postar isso no Facebook, mas é um vídeo mostrando os bancos da igreja e em cada banco o nome daqueles irmãos que normalmente costumam sentar naqueles bancos ali e tal, a saudade desses irmãos, e a gente poder visualizar o rosto desse irmão. Quando a gente vê o nome ali no banco, ali, a gente consegue visualizar esse momento. Então, não conseguimos fazer essa primeira parte ao vivo, como a gente gostaria, mas eu peço, então, a você que registre agora aqui na live, se você está conseguindo me ouvir bem e se você está conseguindo acompanhar a imagem também. Deixa registrado ali, eu vou continuar, eu vou trazer agora uma palavra, a mensagem dessa noite, e se você estiver me ouvindo bem, coloque ali no grupo. Se você está com alguma dificuldade, coloque ali também, compartilhe ali no chat da live, que os irmãos Fernando e Douglas vão poder, então, estar compartilhando de alguma forma como melhorar isso, tá bom? Deixa eu até dar uma olhadinha aqui. Bom, não há nenhum comentário ainda, então eu acredito que os irmãos estejam conseguindo nos ouvir, tá bom? Vamos, mais uma vez, orar, então. Eu trouxe como meditação para esse momento de culto um tema extremamente atual, como ir da dúvida até a fé. Escolhi um texto da Palavra de Deus, um texto de Abacuque. Eu vou ler o texto e você vai perceber o texto, como se ele estivesse sendo escrito hoje, dia 19 de abril de 2020, como se fosse uma reportagem de um jornal, para nós entendermos que a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é um livro fantástico, é um livro que traz a mensagem de forma tão atual ao meu coração e ao seu coração. Então, se nessa noite você tem dúvidas a respeito de Deus, você tem dúvidas a respeito da sua fé em Jesus, você tem algum tipo de dúvida no seu coração, e isso está te afligindo, isso está te preocupando, te angustiando, você, então, nessa noite tem uma oportunidade de você, então, sair da dúvida e ir em direção a uma fé viva, a uma fé ativa, uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Então, mais uma vez, vamos orar, e logo depois da oração, eu vou ler, então, o texto de Abacuque. É um profeta Abacuque. Depois você vai poder abrir sua Bíblia e nós vamos ali estar acompanhando. É um livro bem pequeno, são 3 capítulos, mas que com uma mensagem profunda e atual para o meu coração e para o seu coração. Vamos orar, então. Amado Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, a liberdade que temos no nosso país, de podermos abrir a Bíblia, estudar a Bíblia, divulgar, ó Deus, a mensagem do Evangelho de Jesus. Nós fazemos isso, Pai, porque nós acreditamos que é a única mensagem do mundo que pode transformar o coração humano e que pode modificar, ó Deus, o destino eterno de uma pessoa. E é por isso que nós continuamos crendo na Tua palavra, pedimos que o Senhor agora, ó Deus, possa estar com o Teu Santo Espírito falando a cada um de nós, ó Deus, através dessa palavra, trazendo então aos nossos corações aquilo, ó Deus, que cada um precisa, mas acima de tudo,
trazendo para os nossos corações aquilo que o Senhor continua sendo, sempre foi e continua sendo, o Deus que o Senhor é, o eu sou, como diz a palavra do Senhor. Que seja, então, ó Deus, uma noite de dissipar dúvidas e de abraçar uma fé, ó Deus, que seja verdadeira em Cristo Jesus. Nós oramos nesse nome precioso e maravilhoso de Jesus. Amém. Então, olha só, abra a sua Bíblia no profeta Abacuque, é um dos conhecidos como um dos profetas menores. Eu vou ler duas partes do livro para que eu possa, então, explicar aquilo que está no nosso coração, aquilo que Deus colocou no nosso coração, para que nós possamos entender como que nós podemos sair da dúvida e chegarmos, então, à fé. Então, primeiro eu vou ler o capítulo 1, os versículos de 1 a 4, e depois eu vou ler o capítulo 3, versículos 17 a 19, tá bom? Diz assim, a primeira parte, ele faz uma queixa a Deus, né? Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. E lá no capítulo 3, a partir então do versículo 17, diz assim, mesmo que não floresça a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor é soberano e a minha força, ele faz os meus pés como os do cervo. Faz-me andar em lugares altos, faz-me andar em lugares altos. Então, olha que coisa interessante. No primeiro texto que eu li, fala, o profeta está externando uma realidade do povo de Judá, que estava acontecendo em Judá. Judá era o reino do sul, tá? Israel era o reino do norte. Nesse momento da história de Judá, em que Abacuque vai até Deus e faz essa queixa dele, olha do que ele estava reclamando, do que ele estava colocando diante de Deus. Ele estava dizendo o seguinte, olha, a gente está aqui orando e o Senhor não escuta. Isso é que o Abacuque está colocando. A violência está aumentando. A gente olha para o ímpio e eles estão prosperando. A injustiça cresce. A gente não consegue ver a justiça se fortalecendo. Então, era uma situação no povo de Judá que era bem próxima, bem parecida com a nossa realidade hoje. A gente vem clamando a Deus por justiça, a gente está vendo violência, a gente está vendo uma série de comportamentos na sociedade, comportamentos semelhantes a esses que Abacuque está colocando diante de Deus como uma queixa, né, diante do Senhor. Assim começa o livro de Abacuque. Quando você chega nos outros versículos que eu li, parece que ele, então... Parece não, né? Ele consegue, então, sair de um momento, talvez, de vale, de um poço profundo, e ali no capítulo 3 ele dá uma declaração de fé conhecidíssima do povo de Deus, conhecidíssima do povo evangélico, cantadas em diversos cânticos, ainda que a figueira não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda assim eu confiarei no Senhor. Como que Abacuque conseguiu, de uma dúvida a respeito de que Deus estivesse ou não o ouvindo,
e chegar, então, até a uma declaração de fé incontestável e de uma confiança inabalável em Deus. É sobre isso que eu quero compartilhar, então, com você nessa noite, a respeito dessa transição que Abacuque fez ao sair, então, de um coração em dúvidas e para um coração fervoroso com uma fé firme no Deus de Israel. Então, vamos compartilhar, vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Olha que coisa interessante. Todo momento difícil que a gente vive, que a gente passa, toda circunstância dolorosa, difícil, fora do nosso controle, praticamente, acho que 99,9% das coisas estão fora do nosso controle, e diante dessa situação, a gente tem um comportamento, a gente reage de uma forma. E as pessoas reagem de formas diversas em relação a essas situações. Abacuque ali, ele olhando essa injustiça, e se você for lá no capítulo, se não me falha a memória, 73 dos Salmos, você vai ver também o salmista ali colocando também a sua indignação, a sua queixa diante da prosperidade do ímpio, mas tem um momento que o salmista, quando ele entra no santuário, diz o texto, até que ele percebeu o fim deles. Abacuque, então, estava vivendo um momento desse. E vocês separaram que eu comentei o capítulo 1, comentei o capítulo 3, mas eu não comentei o capítulo 2. No capítulo 2, diante dessa queixa que ele faz no capítulo 1, Abacuque, então, vai buscar a Deus. E o texto diz, no capítulo 2, que ele subiu à sua torre de vigia. Lá no versículos 1 e 2 do capítulo 2, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. E parece que a resposta para Abacuque foi meio frustrante, né? Porque se ele estava querendo uma solução para o povo de Judá, se ele estava querendo uma solução de Deus para que a violência acabasse, para que a justiça prevalecesse, para que os ímpios não estivessem prevalecendo, ou coisas parecidas, ele então busca a Deus. Ele vai orar. Ele vai subir na sua torre de vigia. E ele vai, então, começar a conversar com Deus a respeito disso. E é uma coisa interessante. A resposta que Deus dá para Abacuque não é a resposta que eu gostaria de receber em resposta à oração que eu estou fazendo, que a igreja está fazendo, que a igreja evangélica do Brasil está fazendo para esse momento do Brasil, para esse momento mundial. Sabe qual foi a resposta que Abacuque teve? Deus disse para Abacuque assim, olha, Abacuque, eu estou olhando o povo, eu estou observando o meu povo se afastou de mim. O meu povo está fazendo coisas que não são coisas que agradam ao meu coração. O meu povo está vivendo como se fosse uma apostasia. O povo de Judá, irmãos, ele estava vivendo a idolatria. Ele estava fora dos caminhos de Deus. Eles tinham esquecido das coisas que Deus havia feito. E aí a resposta que Deus dá para Abacuque é a seguinte: Abacuque, eu vou trazer os caldeus, os babilônicos. E os babilônicos vão subjugar o povo de Judá. Você imagina, você quer uma resposta de Deus para uma situação, para um problema, para que a justiça fosse feita, e aí Deus, então, traz essa resposta para o coração de Abacuque, dizendo que o povo caldeu vai subjugar o povo de Judá. E como que ele recebe isso? Ele recebe isso de uma forma assustadora. Quem que não vai... Imagine, né? Vamos aqui numa hipótese, né? Imagine que o Brasil estivesse
sendo... Ou melhor, uma hipótese não. Vamos olhar para o Brasil, vamos olhar para o mundo. O mundo vive uma apostasia, sim. O mundo vive momentos de promiscuidade, o mundo vive uma imoralidade, o mundo vive um distanciamento de Deus. Aí você imagina se Deus, então, a igreja orando, pedindo, clamando a Deus por isso, e imagine se Deus, então, subjugasse o Brasil a um outro país. Essa era a realidade que Abacuque estava vivendo. Ele foi buscar uma solução, que no coração dele, acredito eu, era o quê? A paz vai reinar, a justiça vai prevalecer, a violência vai terminar. Era o que a gente esperava, era o que provavelmente Abacuque esperava que viesse a acontecer. Mas sabe uma coisa interessante? Deus julga o seu povo, Deus julga a sua igreja. E nesse momento que Deus está julgando Judá, o reino do sul já havia, há mais ou menos 100 e poucos anos, já tinha sido subjugado pela Assíria, e agora o povo do sul, o povo de Judá, estava então, Deus estava preparando o julgamento para esse povo de Judá, para que ele pudesse então ficar sob o domínio da Babilônia. Foi o que aconteceu, ficou cativo por 70 anos na Babilônia, o povo que foi escravizado, né? E como que fica, então, a fé de Abacuque diante dessa realidade? Como que fica a minha fé, a sua fé, quando você está passando por uma situação difícil, você começa a orar, você começa a clamar, você começa a buscar a Deus, e Deus dá uma resposta para você que não é aquela resposta que você gostaria que fosse? Como que você reagiria? E é interessante que nesse mesmo capítulo 2, há uma expressão que é uma expressão muito interessante, que é: o justo viverá pela fé. Bom, a realidade ali não ia mudar, como não mudou. O povo de Judá foi, sim, como escravo para a Babilônia. Mas o que fez, então, com que Abacuque pudesse declarar o que ele declarou nos versículos 17 e 19 que eu li no início dessa palavra? O que fez, então, Abacuque sair da dúvida que ele estava tendo lá no início do capítulo 1, quando ele faz a primeira queixa e depois a segunda queixa, e o que então fez com que esse homem pudesse estar agora na presença de Deus, declarando um romper em fé de uma maneira tão contundente como ele declara nos últimos versículos do capítulo 3. O que ele fez? Então eu quero voltar ali no capítulo 2. Abacuque, ele teve um relacionamento com Deus, ele orou a Deus, e Deus, então, começa a mostrar para ele que a questão, ela pode ser pessoal no coração de Abacuque, e depois no capítulo 3 mesmo, os versículos 14 e 15 ali, Abacuque vai descrever o que ele está sentindo, mas não era só uma questão pessoal de Abacuque, não era só uma questão de Judá, era uma questão de que Deus estava no controle do mundo. E aqui, meus irmãos, nós precisamos entender que não é porque as coisas estão indo bem que Deus está presente e está no controle, e quando as coisas vão mal, Deus não está no controle. O nosso Deus está no controle o tempo todo. Seja de uma situação favorável ou desfavorável, não importa. A situação de Judá era difícil? Era. A situação de Judá era de ser julgado por Deus, de ser levado como escravo? Era, e foi o que aconteceu. Mas quando, então, no início do capítulo 3, Abacuque começa a olhar para alguns fatos. Eu aqui não estou falando de fantasia, eu aqui não estou falando de possibilidades, eu aqui não estou falando de talvez alguma coisa tenha acontecido, mas de fatos.
ele começou nesse relacionamento que ele estava tendo com Deus, na oração que ele fez a Deus. Ele começa, então, a relembrar, lá no capítulo 3, fatos em que Deus demonstrou aquilo que o próprio profeta já havia revelado a respeito de Deus. Você vê, por exemplo, lá no capítulo 1, no versículo 12, tu és desde a eternidade. Ou seja, Deus ninguém o criou, ele existe, ele é o eu sou. É esse Deus que estava no controle da humanidade na época ali de Abacuque, na época em que a Babilônia dominou sobre Judá. E eu quero dizer para você que é o mesmo Deus que está no controle de todas as coisas que estão acontecendo hoje no mundo. Você olha para a questão do vírus, do coronavírus, você olha para a praga de gafanhoto, que está acontecendo, você olha para a Europa e vê a praga das vespas mortais, que também está acontecendo, você começa a olhar para a quebra geral da economia, você começa a olhar para a insatisfação, e você olha para o Brasil, então você vê como que a injustiça parece que vai prevalecendo. Eu quero dizer uma coisa para você, não tem nada fora do controle de Deus. Nada, absolutamente nada. Então, Deus continua no controle da humanidade, Deus continua no controle do mundo, Deus continua no controle do Brasil, apesar de toda a situação adversa que você vê. E eu quero chegar um pouquinho mais próximo, olhando agora para a tua vida, olhando agora para as tuas circunstâncias, olhando agora para um momento que você pode ter de dúvida no seu coração, eu quero dizer para você o seguinte, que Deus não perdeu o controle da sua vida, Deus não perdeu o controle. Talvez o que eu precise fazer, que você precise fazer, que a igreja de Jesus precisa fazer, é entender algumas coisas importantes. Primeiro, que o próprio Deus está julgando a sua igreja. O próprio Deus está purificando a sua igreja. Então, se nós estamos diante de uma situação difícil e a gente foge, a gente começa a questionar Deus, eu não vejo nenhum problema de Abacuque questionar Deus, eu não vejo nenhum problema da gente ter dúvidas. A questão é que o questionamento de Abacuque, a dúvida de Abacuque, elas cessaram em um determinado momento, quando Abacuque começou a ver os feitos de Deus, a glória de Deus, a santidade de Deus, a eternidade de Deus, as coisas grandiosas que Deus fez. E parece que a gente, quando vai para o nosso mundo pessoal, quando nós estamos assim olhando para a nossa realidade, para a nossa casa, para o nosso problema, para a nossa família, para a nossa cidade, para as coisas difíceis que nós estamos enfrentando, e dá uma ideia que parece que Deus não está olhando para nós. Deus continua olhando para nós. E a gente tem que começar a olhar para os fatos de Deus. Eu quero ler um pouco desses fatos que fez com que Abacuque saísse de uma dúvida para um momento de fé em Deus. Então, se você pegar lá o capítulo 3, eu quero só... ele faz uma oração, olha que coisa interessante, né? No momento de dificuldade, no momento de dor, no momento de angústia, de aflição, o que o Abacuque faz? Ele ora. Ele busca Deus. Ele não fica procurando soluções dele mesmo, ele não fica procurando o que ele vai fazer, ele não vai para o autocontrole, para a autossuficiência, ele vai buscar em Deus. Então, diz assim, oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Então, olha que coisa interessante. Ele começou, então, a relembrar, e isso o povo judeu faz muito bem, né? Conta as histórias, né, que aconteceram, né? A Deuteronômio 6 é aplicado, né? Compartilhando as coisas de Deus dos filhos, dos netos, e vai para aí afora. Então, nesse momento, Abacuque começa a olhar aquilo, a fama de Deus, o que Deus fez, as coisas grandiosas de Deus. Isso faz a gente lembrar até de Jó, né?
de alguns momentos da vida de Jó. E nesse momento, então, que ele ora e que ele começa a perceber, ele começa a ver, ele começa a destacar quem era Deus, ele vai, então, tendo uma mudança de dúvida, de queixa, para uma certeza absoluta, sabe do quê? De quem é Deus. E isso aqui é fantástico, porque enquanto ele olhava para as circunstâncias, enquanto ele olhava para o problema, enquanto ele olhava para a injustiça, enquanto ele olhava para a violência, enquanto ele olhava para aquilo que para ele era temeroso, trazia dor, angústia, aflição, um vale profundo, enquanto ele olhava para essas coisas, ele não conseguia enxergar quem era Deus. E a única coisa que ele falava lá no capítulo 1 é: Senhor, por que o Senhor não escuta? Por que o Senhor não me ouve? Mas aqui, Abacuque começa a olhar para fatos. Eu vou repetir. Não são imaginações, não são fantasias da sua cabeça, são coisas realizadas por Deus. E quando ele olha para Deus, então, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faz-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te de misericórdia. E ele vai, então, colocando quem era Deus. O que Deus havia feito. Meu irmão, minha irmã, você que está nos visitando aqui nessa live, na nossa igreja, aqui na Primeira Igreja Batista Eldorado, você que está nos ouvindo, eu não sei qual é o momento da sua vida, eu não sei o que a quarentena, por exemplo, está trazendo para a sua vida, de bom ou de ruim. Você que não está na quarentena, você é um profissional de serviços essenciais, você não parou, você não entrou em quarentena, você está vivendo uma vida normal, com todos os riscos. Eu não sei qual é o momento da sua vida, mas eu quero dizer para você que quando você olhar para Deus, quando você buscar na palavra de Deus, porque os fatos de Deus, os registros de Deus, quem Deus é, o que Deus faz, estão na sua palavra. Quando você parar e olhar para essa palavra, e ler essa palavra, e buscar o Deus dessa palavra, e você começar a reconhecer quem é Deus, e olhar para os fatos de Deus, vai acontecer com você o que aconteceu com Abacuque. Você vai sair da tua dúvida a respeito se Deus está ou não no controle, se diante de todas as loucuras que nós estamos presenciando hoje no Brasil, por exemplo, se você começar a olhar para toda a realidade de muitos pequenos e microempresários que já fecharam as suas portas, que já demitiram seus funcionários, se você olha para toda essa loucura e coisas ainda talvez mais difíceis vão estar vindo com a crise econômica, você pode pensar assim: cadê Deus? A igreja tem orado para que isso não aconteça, cadê Deus? Eu quero sugerir, então, a você a subir na sua torre de vigia, a você ir buscar a Deus, a você começar, então, a entender quem é Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses aqui. Uma das coisas que Deus é santo. E para o povo de Deus, e aqui é uma palavra especial para o povo de Deus, eu quero dizer uma coisa para você: Deus é santo. Não confunda nós estarmos vivendo no tempo da graça como se Deus não tivesse a mesma ojeriza pelo pecado. Não pense você que porque nós estamos vivendo no momento que Jesus veio, que Jesus nos salvou, que Deus não tem mais aversão ao pecado. Deus continua sendo o mesmo Deus. Deus continua sendo santo puro. Deus continua sendo eterno. Deus continua sendo a rocha inabalável. E nós, como Igreja de Jesus, nós precisamos rever os nossos passos, nós precisamos rever os nossos valores, nós precisamos rever a nossa conduta, nós precisamos rever aquilo que nós estamos fazendo em relação ao que agrada ou não agrada a Deus.
e começarmos, então, a olhar para Deus e a ver quem é Deus. E a partir de ver quem é Deus, nós tomarmos, então, uma posição a respeito desse Deus. E aqui eu acho interessante, existem algumas controvérsias, digamos assim, entre alguns teólogos em relação a isso, mas eu quero ler um texto que, na minha opinião, é como que o Abacuque se sentiu, não em relação ao que Deus ia fazer com Judá através da Babilônia. Eram coisas terríveis, era uma escravidão, era por 70 anos, era uma coisa dolorosa. Ele sentiu isso a respeito daquilo que estava acontecendo. Mas aqui nos versículos 16, Abacuque demonstra um estado bem característico daquilo que eu e você vamos nos identificar, mas eu creio que ele ficou desse jeito, porque ele olhou para quem ele era Deus, e ele teve temor de Deus. Nós não podemos viver na graça, esquecendo que nós também precisamos ter temor ao nosso Deus. E ele descreve o que está sentindo. Ele diz assim no versículo 16: ouvi isso e o meu íntimo estremeceu. Deve ter dado aquele friozinho na barriga, né? Aquele medo que a gente sente assim quando uma situação diante de nós, né? Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Então, vamos pegar aqui as duas correntes. Se ele estava assim, diante daquilo que Deus disse que ia fazer com Judá, ou se ele estava assim, diante de quem era Deus, o fato é que isso mudou a realidade de Abacuque. Quando ele olhou para Deus, quando ele buscou Deus, quando ele entendeu os fatos de Deus, as coisas que Deus tinha feito, ele se estremeceu. Quando ele olhou para as coisas que Deus ia fazer com Judá, ele temeu, porque ele sabia que diante de toda essa situação, para ele, a única coisa que ele podia fazer era esperar que as coisas acontecessem. E ele esperou. Mas ele não esperou com dúvida, ele não esperou se queixando. E aqui houve uma transformação. Quando ele esteve com Deus, quando ele orou, quando ele buscou a presença de Deus, quando ele entendeu que Deus estava no controle de todas as coisas, quando ele olha para a soberania de Deus, ele então rompe em fé. E mesmo diante de toda a realidade que estava por vir, e mesmo diante de tudo que estava acontecendo em Judá, ele consegue olhar para Deus, ele consegue olhar para os feitos de Deus, e ele consegue então declarar: mesmo que não floresça a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Em outras palavras, meu querido, o que era importante para Abacuque a partir desse momento que ele buscou a Deus e que ele começou a ver quem era Deus, sabe o que era mais importante para ele? Era Deus. As circunstâncias não mudaram. O que mudou, o que foi transformado, foi o coração dele. Porque ele entendeu que ele deveria viver pela fé. E quando eu falo de fé aqui, eu não falo de você pular no escuro, tá? Algumas pessoas atribuem uma fé em Deus como se a fé fosse uma coisa absurda, como se a fé fosse uma coisa
difícil de experimentar. É como se fosse pular numa escuridão, num abismo escuro. Não, fé não é isso não, meu irmão. A fé é uma certeza, uma convicção de que podemos andar na luz, porque nós conhecemos quem é o nosso Deus. Nós sabemos quem verdadeiramente é o Senhor. E quando a gente olha para Deus, e quando a gente entende quem é o nosso Deus, a gente começa a mudar o nosso comportamento. A gente começa a mudar a nossa maneira de pensar. A gente começa a mudar a nossa maneira de agir. A gente começa a mudar as coisas no nosso coração. Eu quero desafiar você, então, a fazer essa mesma transição que o profeta fez. Você pode estar aí se queixando diante de Deus, você pode estar como o meu coração, com fome e sede de justiça, você pode estar olhando a violência para um lado, você pode estar olhando a injustiça, a prosperidade do ímpio do outro lado, você pode estar vendo o avanço de muitas coisas ruins acontecendo, e você pode ficar ali se queixando, você pode ficar ali em dúvida, você pode questionar a Deus, você pode questionar a sua fé. É uma opção, é um caminho. O próprio Abacuque fez isso. Mas se está registrado na Bíblia, e se Deus já nos preveniu que o jeito dele é o jeito melhor, então, em vez de passar pelo capítulo 1, vamos lá para o capítulo 2 já vamos para o capítulo 3, olhando para Deus, vendo quem é Deus, reconhecendo a santidade de Deus, para que a gente possa fazer da graça um ambiente em que nós possamos experimentar verdadeiramente o poder de Deus, a santidade de Deus, o amor de Deus, entendendo que Deus não perdeu o controle da humanidade. Deus está, sempre que na Bíblia Deus levanta um profeta, você pode ver que o povo está fazendo alguma coisa que não devia. Quando Deus traz alguma praga, alguma coisa, normalmente tem a ver também com o juízo de Deus. Deus está fazendo algo no mundo nesse momento. Deus está no controle das coisas. Deus ama a gente. No final, é para o nosso bem. Nós não temos o controle, porque nós não somos Deus. Nós não conseguimos visualizar tudo. Mas Deus consegue visualizar. Eu quero encerrar contando uma historinha para você poder entender esse controle e essa soberania de Deus. Imaginemos que você tenha um irmãozinho de 2 ou 3 anos. Imaginemos, tá? E aí você mora numa rua muito tranquila. E aí você está ali na rua, brincando com o seu irmão ali, de 2, 3 anos de idade, com a bola. E aí essa bola escorrega da mão dele e cai do outro lado da rua. E aí a rua tranquila, não passa carro, bem tranquila mesmo, ele sai de um lado, vai para o outro lado, pega a bola e traz para você. Ok? Aí você não se preocupou. Mas aí esse seu irmão de 2, 3 anos de idade chega para você e fala assim, deixa eu atravessar a BR. Eu moro aqui a aproximadamente 50 metros da BR-101. Aí ele fala assim, deixa eu atravessar a BR. Aí você chega para ele e fala assim, não, você não pode atravessar a BR. Mas eu atravessei essa rua aqui. Por que eu não posso atravessar aquela outra rua? Aí você vai dizer para ele o quê? Lá é perigoso, lá não pode, lá é proibido, lá passa muito carro. Sabe por que você fala isso? Porque você tem uma visão muito mais ampla do que é uma BR e uma visão do que é a rua onde ele se encontra. E é assim que Deus age com a gente. Deus tem uma visão de mundo, Deus tem o controle de todas as coisas, e nós precisamos ter fé de que Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo. Olha, Deus nunca perdeu o controle da humanidade. Nosso Deus é soberano. O que Ele requer de mim, o que Ele requer de você, o que Ele requer da igreja, é que a gente suba na nossa torre de vigia, comece a buscar a Deus em oração, comece a ansiar pela resposta de Deus. E seja qual for a resposta de Deus, a gente precisa confiar.
olhar para todos os fatos realizados por Deus, que estão na sua palavra, e podem ser fatos da sua própria vida. É o milagre da sua conversão, é um milagre de cura na sua casa, na sua família, é um momento difícil que você clamou e Deus te ouviu. São fatos. Aí você pode olhar para esses fatos e então declarar a sua fé em Deus. E apesar de qualquer coisa que esteja acontecendo, e que seja muito difícil, mas você pode declarar: ainda que a figueira não floresça, ainda que eu tenha perdido o meu trabalho, ainda que a minha empresa faliu, ainda que as coisas estão piorando, ainda que eu peguei a doença, ainda que eu estou acontecendo isso, ainda que, eu confiarei no Senhor. Que seja essa, meu irmão, minha irmã, a sua esperança, a minha esperança, essa declaração de fé de Abacuque que eu quero, mais uma vez, ler para mim e para você. Ele coloca, então, lá no versículo 18, ainda assim, apesar de tudo isso, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei em Deus, no Deus da minha salvação. O Senhor é soberano e é a minha força. Ele faz os meus pés como o da corça, como o do cervo. Então, meu irmão, minha irmã, esse é o Deus que nós adoramos, esse é o Deus que nós cultuamos. Saia da dúvida e vá até o romper em fé, confiando que Deus está no controle do mundo, Deus está no controle do Brasil, Deus está no controle de Santa Catarina, Deus está no controle da sua vida. É um momento difícil? É um momento doloroso? Não importa. Alegre-se no Senhor. Comece a revisar isso. Nós estamos no 30º dia, ou 31º dia da quarentena. Tempo para nós olharmos para a palavra de Deus, buscarmos os fatos de Deus, buscarmos a história de Deus. Um tempo de nós estarmos crescendo no conhecimento de Jesus. Que seja esse também o tempo na tua vida, para que você possa, como Abacuque, romper em fé, ainda que seja levado como escravo para a Babilônia, como aconteceu. Mas Deus tem planos, Deus tem propósitos, e Deus está no controle. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe essa jornada que nós estamos caminhando juntos como igreja, que Deus esteja abençoando o nosso Brasil, que Deus esteja abençoando o mundo. Vamos continuar orando, vamos continuar clamando, vamos continuar vendo quem é Deus. E eu quero repetir, não permita que a graça de Deus tire de nós a perspectiva da santidade de Deus, da pureza de Deus, da soberania de Deus e do controle de Deus sobre todos nós. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Queria, mais uma vez, orar por você. Eu não sei o que Deus falou ao seu coração agora, eu não sei como é que você está recebendo essa palavra de Deus no seu coração, mas eu quero colocar a sua vida diante de Deus. Se você que está participando dessa live já é crente em Jesus Cristo, quero colocar a sua vida para que você possa romper em fé, entendendo que o justo viverá pela fé, mas é uma fé sabendo em quem você está crendo, é uma fé na luz, não é uma fé na escuridão, é uma fé em Jesus, na certeza e na convicção de quem é o nosso Deus. Se você está aqui nessa live, você ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, é o momento de você estar buscando a presença de Deus. As coisas estão acontecendo. Se você me perguntar se nós estamos vivendo os últimos dias, olha, eu não sei. A gente olha o Mateus 24, a gente percebe algumas coisas. Eu não sei se são os últimos dias, mas eu tenho uma certeza e uma convicção que Jesus está perto de voltar. E ele quer encontrar uma igreja santa. Ele quer encontrar aqueles que o recebeu como Senhor e Salvador. Então, se você não tem ainda um compromisso com Jesus, você precisa se relacionar com Deus. Você precisa arrepender-se dos seus pecados, receber o reino de Deus, receber a Cristo em seu coração como Senhor e como Salvador. E você que está afastado da igreja, você, como
já se tornou assim uma palavra muito conhecida, você é um desengrejado, esteve na igreja, se decepcionou, ficou triste, saiu, não está mais congregando. Eu vou dizer uma palavra para você com muito carinho, com muito amor no coração, tá? Deus não trabalha desse jeito. Eu estou muito bem com ele, mas não estou bem com os meus irmãos. Eu estou muito bem com Deus, mas eu não estou congregando em lugar nenhum. Não é dessa forma que Deus trabalha. Deus criou você, Deus criou a família, Deus criou a igreja. E Deus quer que você retorne. Eu vou orar para que Deus possa tocar no seu coração, para que você possa retornar aos caminhos de Deus, à comunhão, à igreja, para que haja perdão, para que haja reconciliação, para que haja amor, para que haja um envolvimento, não só com o nosso Deus, que é o principal, mas todo envolvido com Deus, se envolve com a família de Deus. Então, eu quero orar por você, quero orar pela sua família. Obrigado, Senhor Deus e Pai, pela história de Abacuque, pela história de Judá. Não é uma história feliz, ó Deus, porque ela acabou numa escravidão de 70 anos. Mas é uma história, ó Deus, em que a experiência de um homem, que foi Abacuque, demonstra para nós que nós podemos sair da dúvida e chegarmos à fé inabalável, uma fé segura em Cristo Jesus, uma fé no Senhor, que é soberano e que continua no controle de todas as coisas. Nós possamos olhar, ó Deus, para esse momento do mundo, para esse momento do Brasil, do nosso estado, da nossa cidade, e possamos olhar ao Senhor, que é um Deus que já fez tantas coisas grandiosas, tantos milagres, tantas realidades completamente impossíveis aos olhos humanos. E o Senhor fez, ó Deus, totalmente diferente, trazendo, Pai, aquilo que aos nossos olhos parecia impossível. O Senhor realizou de forma milagrosa, de forma sobrenatural. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a igreja do Senhor para que possa, mais uma vez, se fortalecer na fé no Senhor, numa fé inabalável, sabendo que o Senhor é um Deus santo, é uma rocha que nos dá segurança, independente das circunstâncias. Que o Senhor possa estar abençoando aqueles, ó Deus, que ainda não entenderam, talvez, o que seria receber a Jesus como Senhor e Salvador, o que seria reconciliar-se com o Senhor, o que seria verdadeiramente receber o reino de Deus, arrepender-se dos seus pecados, que o teu Espírito Santo possa visitar, ó Deus, essas pessoas em nome de Jesus, trazendo salvação. E que aqueles que estão, ó Deus, afastados, estão tristes, chateados, ó Deus, decepcionados, estão desengrejados, que seja também, ó Deus, uma oportunidade de observar que os fatos que estão ocorrendo no mundo, que os fatos a respeito do Senhor não mudaram. O Senhor é eterno, o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é amor, o Senhor é justiça, o Senhor está no controle de todas as coisas. E que esses irmãos possam retornar ao convívio, ó Deus, com o Senhor e ao convívio da igreja do Senhor. Faça isso, Pai, de uma maneira pessoal, de uma maneira, ó Deus, que cada coração possa perceber nitidamente, com clareza, que é uma ação do Senhor em cada coração. Nós oramos, ó Pai, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, terminamos aqui, estamos terminando a nossa live. Deixa eu ver que tem um recadinho aqui. Ok. O Fernando vai colocar o vídeo de missões. Então, você que não deu para ver porque a gente teve aqueles problemas técnicos, não vai embora, não desliga ainda não sai ainda não. Ele vai colocar, então, aqui o vídeo em que aparece a nossa igreja, é um momento missionário, e você vai poder, então, estar vendo a saudade também, e como que Deus quer usar esses nomes
para transformar o mundo com a alegria de Jesus. Então, logo depois do vídeo, eu retorno e aí, então, eu encerro o culto dessa noite. Vamos ver, então, agora o vídeo. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. No dia 1º de março, fizemos a abertura da campanha de missões mundiais. Nossa, quanto tempo! Mas Deus, uma outra campanha para nós, Igreja de Cristo em todo o mundo. Muitos não estavam aqui naquele dia. Hoje, caminhamos juntos, separados, para encerrar essa campanha dia 10 de maio, com sua oferta especial. Traga sua oferta, continue orando. A maior oferta de amor da parte de Deus nós já recebemos, que é a nossa salvação. Agora, a nossa missão é oferecer o Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. Não há maior prova de amor, paz, esperança, segurança e alegria que está em Jesus. Mantenhamos nesse tempo de um deserto que nossos olhos não conseguem alcançar. Os nossos olhos precisam estar mantidos em Cristo. Mantenhamos uma só mente. Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Mantenhamos nossa mente submissa a Cristo. Filipenses 2:13, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Mantenhamos uma mente espiritual em Cristo. Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus, onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mantenhamos uma mente firme e segura em Cristo. Filipenses 4:4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. E vamos como um só corpo no Senhor continuar. Os acontecimentos devem ser vistos como oportunidade de crescimento. Deus cuida de seus filhos e não os abandona jamais. E que Deus nos abençoe. Amém. Aí, então, a nossa campanha de missões. Pastor Eliezer, como é que a gente faz, então? Se a igreja não funcionar até o dia 31 de maio, como é que a gente vai, então, cooperar com as ofertas? Você pode fazer como eu fiz a semana que passou. Eu recebi, eu peguei o meu dízimo, orei, consagrei ao Senhor e fiz o depósito na conta da igreja. Então, você tem a sua oferta também, você pode fazer da mesma forma, procurar o irmão Benaia ou o irmão Silvio, eles são os nossos tesoureiros, eles vão orientar você como que você pode fazer isso, agradecendo a Deus, orando e colocando como uma forma de gratidão, trazendo a sua oferta missionária para que a gente possa, então, transformar o mundo com a alegria de Jesus através da oração, através do envio de missionários e através também das nossas ofertas. Então, fica esse recadinho aí para aqueles que são membros da nossa igreja, que poderão estar participando desse momento especial, tá bom?
Nós estamos encerrando, nós vamos ter uma música especial no final. Na verdade, o Douglas e a sua família vai encerrar, então, essa live de hoje, cantando e louvando ao Senhor. Tá bom? Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Deus abençoe. Para mim, enquanto o Douglas está se preparando lá, eu quero aproveitar e agradecer aqui o pessoal lá de BH, o pessoal de Itapema, São José, lá em São Paulo, Tubarão, e Santo Amaro também. Agradecer a esses irmãos que estão conosco aos domingos, participando da live da nossa igreja. Que Deus esteja abençoando todos vocês, tá bom? Em nome de Jesus, tá? Vamos aguardar, então, vamos ver aqui se o Douglas vai entrar ou não. Bom, se ele não entrar, uma boa noite para todos, Deus abençoe. Aguardamos você no próximo domingo em uma nova live, tá bom? Um abraço, fique com Deus.